do edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Cultura Econômica Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um edital que saiu, ele é gratuito, e a gente vai falar sobre... Eu queria o seguinte, para a gente iniciar, eu queria que cada um falasse 30 segundos, 40 segundos, do que você faz em relação à literatura. Eu queria saber quantos livros você lê, se você já escreveu, qual é a tua ideia de pegar na literatura, o que você acredita que isso aqui possa te fortalecer de alguma coisa. Tá? Então, todos aqui eu conheço já, mas eu queria saber com mais profundidade. Vamos lá. Suca, abre esse áudio aí para poder falar para a gente. Então, eu tenho... Obrigada. Estão me ouvindo aqui? Sim. Bom, eu tenho 2 livros publicados, um físico e um e-book. Eu organizei algumas antologias e coletâneas pela SF Editorial e participei de outras pela Perse. E atualmente eu tenho lido pouquíssimo, por incrível que pareça. E eu acho que é isso. Estou com a proposta aí de criar um novo livro, já comecei, mas é só ideias. Está esperando o que dessa oficina? Aprender mais. Aprender acho que mais. Conhecimento é sempre bom. E eu gosto muito da sua escrita, mas você sabe que eu adoro como você escreve, eu amo seus livros. Então, saber como é o seu processo de escrita vai ser maravilhoso para mim. Tá bom. Júnior. Eu sempre gostei muito de escrever, estou até um pouco afastado, quem sabe essa oficina já me dá mais um incentivo aí. Sempre gostei de escrever para as aulas de teatro, de criar textos, normalmente não o texto final, né, mas criando textos durante as aulas. Sempre gostei de escrever roteiros, sempre gostei de escrever no geral, na verdade, eu escrevo bastante. Né? Até as páginas que eu tenho, eu sempre estou criando textos, digitando, então estou sempre ligado na escrita. A leitura também eu leio bastante. Já tive a época de tentar ler um livro por ano, então agora não estou pegando mais nos livros físicos, né? Mas tenho o costume de estar lendo bastante, pesquisando bastante. Quase todo dia eu crio um texto de alguma coisa, mas eu estou querendo voltar a criar roteiros mesmo, histórias, textos para teatro, para vídeos, e sempre aprender mais um pouco, sempre é bom, estar exercitando, né? Vamos exercitar mais um pouco agora. Patrick? Eu não escrevo nada. Eu gosto de ler, gosto muito de ler. Leio quase todo dia. Estou sempre com o livro nas mãos. Então, eu gosto muito dos bastidores da escrita, do processo. Então, assim, escrevo muito pouco. Escrevia muito antigamente, mas escrevo muito pouco hoje em dia. Mas estou aqui para saber mais do que eu já não sei. Vamos lá. Muita gente, a maioria das pessoas, ou tem ciúmes, ou tem inveja, quando pega alguém que escreve, muitas das vezes ela não valoriza lendo, e reclama o tempo inteiro, que tem dificuldade para escrever, que tem dificuldade para ler. Então, eu costumo começar qualquer uma das minhas oficinas dizendo o seguinte: a gente só consegue escrever quando a gente lê. Se a gente não lê, a gente não consegue escrever. A leitura te traz o conhecimento e a escrita te abre um horizonte extraordinário. Por exemplo, eu costumo escrever com sinônimos abertos no computador, significado, em minha pasta de pesquisa. Tem gente que faz uma pesquisa para escrever ou não. O capítulo, se precisar de uma pesquisa, eu escrevo na mesma hora. É quente, é na hora. Eu digo para todo mundo para não seguir o que eu faço, porque cada um tem uma fórmula e uma maneira de escrever. Mas, como eu disse que eu começava minhas oficinas dizendo o seguinte: para você escrever precisa de alguns ingredientes. Vamos lá. Primeiro, disciplina. Sem disciplina, você não consegue fazer nada na vida. Não é só escrever. Disciplina mesmo. Quando você começa e quando você termina.
Isso eu tenho comigo. Eu sei o dia que eu começo um livro e sei o dia que eu vou terminar esse livro. Se eu vou fazer um livro como o último, que foi o Perdão, que eu escrevi, que foram 102 capítulos, que eu levei 102 dias para escrever, eu escrevi todos os dias. Sábado, domingo e feriado. E quando eu tinha que sair alguma coisa de manhã, 7 horas da manhã, 8 horas, eu acordava 4, 5 horas da manhã para escrever. Isso chama-se disciplina. E além da disciplina, existe foco. Você tem que focar, você tem que saber o que você quer. Você tem que ser determinado. Porque se você não tiver esses 3 ingredientes, você não vai conseguir. É igual quando você pega um livro para ler. Muita gente tem dificuldade para ler. Lógico que tem dia que eu também estou assim. Eu pego um livro e falo, mas eu criei um hábito na minha vida de ler sempre. E de ler pelo menos 50 páginas por dia. Tem vezes, quando o livro é muito bom, graças a Deus são muitos livros que eu pego, eu leio mais, 100, 150. Como você arruma tanto tempo? É que eu digo, foco, determinação e disciplina. Os 3 sempre vão andar juntos. A desculpa, a gente está toda hora para a gente com uma série de coisas, mas eu vim acabar com essa desculpa de vocês hoje. Né? Deixa eu botar aqui de novo. Marisa, eu vim acabar com a desculpa de vocês hoje para que a gente possa escrever juntos. Por que escrever juntos? Hoje, Suco, infelizmente, você não vai aprender muito da minha técnica para escrever, mas você vai prestar atenção. Marisa voltou. Mas você vai prestar atenção que a gente tem que ter sempre um caminho, uma linha de raciocínio. Eu sempre falei e continuo afirmando, a minha forma de escrever, ela é muito simples. Eu dobro o meu joelho e oro para o Espírito Santo, no dia seguinte eu estou escrevendo. O 4 Mãos e um Abraço, que eu acabei de lançar, eu escrevi em 30 horas. Então, se você basear um livro, você escrevendo em 30 horas, fala, meu Deus, que coisa louca. E quem lê está se apaixonando pelo livro. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, como é que a gente vai trabalhar hoje? Eu queria saber dos presentes, quem quer ler o arquivo que eu enviei para vocês. Eu enviei um arquivo. Esse arquivo ele tem um prólogo que eu escrevi hoje para a gente começar a falar. Nós temos 3 sessões de 40 minutos. Tá bom, gente? Que é hoje uma, depois da amanhã e depois da manhã. Porque vocês vão ter deverzinho de casa. Porque o bacana é vocês terem deverzinho de casa. Quem quer ler? Suca, você quer ler? Leio sim. Lê? Ótimo. Então, vamos lá. Eu sou apaixonado pela Suca, tá? A Suca é uma menina que foi uma das primeiras pessoas a lerem um livro meu na minha era profissional, que foi Pepita, não foi eu, Suca? Foi sim. O primeiro foi Pepita. E foi uma das primeiras, se não foi a primeira, a fazer uma resenha sobre Pepita. E aí, algumas pessoas eu acabei criando, a gente não se conhecia, nem se conhece presencialmente, acabamos criando uma relação de amizade. Ano passado, ano retrasado, a gente fez uma live juntos, batemos um bom papo sobre isso. E eu sou apaixonado por ela e carinho. Você é de Recife, né? Sou sim. É de Recife, aí, viu, Patrick? Você teve em Recife, podia ter encontrado açúcar, viu? Só que ele só teve no aeroporto. Só no aeroporto. Então, vamos lá, vamos prestar atenção no prólogo que eu escrevi para hoje, para a gente conversar sobre isso, tá bom? Por favor. A chuva, texto Mar Júnior, prólogo. O tempo estava nublado quando Paulo e Janete se olharam pela primeira vez. Era finalzinho de tarde de domingo, numa rua quase deserta, onde as folhas se espalhavam pelo chão. Os dois estavam sozinhos num ponto de ônibus. Não que Paulo precisasse pegar uma condução, pois ele tinha carro, que estava parado a uma quadra dali. Já Janete tinha a ilusão de que uma garota poderia encontrar o seu grande amor dentro de uma condução. Ela lembrava a si mesma dos filmes que tinha visto, e vinha na sua mente a viagem que pretendia fazer. Eles carregavam em suas memórias o passado quase presente, quando de repente começou a cair as primeiras gotas de chuva, e eles tiveram que se aproximar um do outro para que não fossem pegos de surpresa, deixando a água os molhar completamente.
O local onde estavam só tinha uma pequena cobertura que mal dava para os dois se abrigarem. Mesmo assim, Paulo tentava ignorar a presença dela, mas tinha algo mais forte que dizia que ele quase... Desculpa. Mas tinha algo mais forte que fazia ele quase grudar na jovem sonhadora. Já Janete achava que seu sonho tinha virado pesadelo. Não porque Paulo era desprezível, ao contrário, era um verdadeiro atleta olímpico. Tinha um peitoral de fazer inveja aos grandes lutadores. Mas o que queria mesmo era que viesse logo uma condição para que pudesse esticar seus braços para o ônibus parar e... Desculpa, gente. E ela poder entrar nele e viver loucamente os seus desejos. A chuva ia aumentando vagarosamente, mas era o suficiente para eles se encostarem. O vento os traía, fazendo a chuva do céu se esparramar neles. O pobre Paulo, que de pobre parecia não ter nada, abriu um sorriso sem graça para a jovem, que mesmo sem desejo de retribuir, assim fez. Para as coisas ficarem mais difíceis, passou um carro voando. Paulo pensou em chegar, abriu até a boca, mesmo a sua educação não permitindo. Mas Janete se antecipou a ele, dizendo: "Obrigada pelo banho, querido. Agora só agarradinha conseguirei me sair bem." Quando avistou o ônibus e faz sinal, esticando seu braço o máximo possível. Aliás, ela foi tão sem noção que esticou os dois, ao ponto de cair no chão e se encharcar com a água que estava na poça. Entre a chegada do ônibus, o banho e sua decisão de retornar ao carro, ele inspira mais uma vez aquele cheiro tão bom que vinha da sua parceira do banho de chuva. Não que ele se interessasse por ela, mas quem sabe, se fosse a dor que estava sentindo, tudo poderia ser diferente. Bem, gente, o prólogo é o início de qualquer livro que você tem. Se você... Quando eu escrevo um prólogo, geralmente eu mudo depois que eu escrevo o livro todo, tá? Vocês ficam meio para trás, ficam meio caídos. Por quê? Eu escrevo por intuição. Muita gente tem técnicas, né? Eu não tenho técnica nenhuma. Eu vivo cada um dos personagens que eu coloquei no prólogo. E esses personagens vão começar a andar pela história e vão entrando outros personagens. Geralmente, os meus personagens, o protagonista ou a protagonista, ou os protagonistas, no caso aqui são dois, quando eles estão no prólogo, isso não quer dizer que eles vão até o final do meu livro. Como eu escrevo por instinto, eu deixo a história me levar. Uma vez me perguntaram, aliás, uma vez, não, várias vezes me perguntam qual é o prazer de eu escrever para o leitor. O que o leitor é importante para mim? Você escreve para o leitor? Eu não escrevo para o leitor. Eu escrevo para mim. Eu gosto de saber que o que eu estou escrevendo está servindo para mim de base. Quando eu sinto isso, eu tenho certeza que o leitor vai sentir. Por isso que os meus personagens, na maioria das vezes, na maioria não, todos eles, são muito vivos. É o caso da Pepita, é o caso do Tarcísio Soviético, é o caso do Daniel no Mensageiro, é o caso agora dos protagonistas, o Patrick e a Priscila no Quatro Mãos e um Abraço. Faltou algum livro? Não, né? E aí você vai pegando outros. Por causa da Pepita, por exemplo, você tem a Canina, por exemplo, que ela é extremamente muito viva. É o bem contra o mal, o tempo inteiro na briga. Então, vocês precisam entender o seguinte: a técnica eu jogo fora. Eu não tenho escaleta, eu não faço release, eu não preparo absolutamente nada. Vem na minha cabeça, conforme ontem. Ontem eu comecei a escrever um pouquinho, aí parei. Aí hoje à tarde eu falei, gente, eu tenho que escrever o prólogo. Aí comecei a escrever, Patrick e eu trabalhando um do lado do outro, pum! Aí eu mostrei para ele, o que tu acha? Tá bom. Só que é o seguinte, como é que a gente vai escrever isso junto? Alguém tem alguma ideia?
como é que a gente escreve essa história juntos? Ninguém tem ideia? Eu não sei se a Marisa está me escutando, que eu sei que ela está aí. Se tiver, Marisa, fala para a gente. Ninguém tem ideia como é que nós vamos escrever juntos isso? Então, Não. Quem está na chuva é para quê? Para se molhar. Igual Paulo e Janete. Igual Paulo e Janete. É o seguinte. Primeiro, eu quero que cada um fale rapidamente, porque, como é 40 minutos, a gente tem pouco tempo, só tem 13 minutos. Então, cada um fale rapidamente o que entendeu desse texto. Vamos lá, Júnior. Que eu entendi? Uma ideia do que você achou. A ideia não é o que você achou, se é bom ou ruim. A ideia do texto, da composição do texto. O que você entendeu? Bem, estava uma coisa meio filosófica ali. O cara não precisava de estar ali porque ele tinha um carro, mas ele estava, a menina também. E aí, no fundo, eles pensavam cada um tinha seu pensamento de, nossa, tem uma menina ali, tem um cara ali, quem sabe tem uma possibilidade de um romance, mas aí caiu essa chuva, que foi um conflito nada bom, e acabou mudando o pensamento dela, ela já estava pensando em querer pegar logo aquele ônibus dali, o cara era galã, mas isso não importava mais para ela, e aí cada um foi para o seu canto, ele decidiu, não, vou pegar meu carro, ela quis seguir em frente, sei que a chuva atrapalhou os planos deles ali. Poderia ser uma história romântica com um final feliz ali, mas cada um foi para um canto. Foi o que eu entendi mais ou menos. Tá, não tem problema, você entendeu. Vamos lá, Patrícia. Talvez não precisasse ser romântico, porque no final tem uma frasezinha que ele está sentindo alguma dor, né? Um sentimento de dor ali. Ele perdeu alguém, alguma coisa aconteceu. O que é isso? Costurar. Aprenda uma coisa. Um bom prólogo, ele te dá munições para você escrever todo o teu livro. Quando ele te dá situações que vai te trazer em algum momento da parte do seu livro, de algum capítulo, de você escrever sobre aquilo, ele te dá um respaldo. Eu costumo escrever um prólogo, como já disse, e quando eu termino o livro, eu volto no prólogo. É o único capítulo que eu volto, é no prólogo, para reler, para ver se tudo que eu escrevi compõe nele. Geralmente eu tenho que dar uma mexidinha no prólogo, para dar uma costurada maior do que eu coloquei, porque como o livro tem, a história tem vida própria, ela vai para um lado que você pode não esperar. Suca, você falou em dor, né? Vamos explorar um pouquinho mais disso? Deixa eu ver. Você falou em dor, por que a dor? Porque estava escrito. Não, mas eu quero... Porque está escrito, tem assim, não que ele se interessasse por ela, mas quem sabe, se não fosse a dor que estava sentindo, tudo poderia ser diferente. Que tipo de dor? A partir daí, é porque ele pode ter perdido alguém, um amor, um relacionamento. Por isso não a olha como mulher, né? É porque, assim, normalmente, meus livros, o romance, eu sempre penso no final mais trágico. Nunca o final feliz, entendeu? Entendi. Por isso que essa parte já me chamou logo a atenção. Júnior não, Patrick. Não, essa dor que ela falou e que ela observou bem pode ser uma dor tanto nesse sentido de um relacionamento passado que deu errado, alguma coisa, mas também pode ser alguma coisa, o cara, de repente, ele tá com uma doença e ele não quer nem iniciar um relacionamento novo porque ele já tem tá com os dias contados, já recebeu um diagnóstico que vai morrer, já que é para ir para a tragédia dela, já tem algo mais nesse sentido também. Okay, mais uma outra opção. Olha quantas opções. Ela pensa em tragédia, eu já ligo minhas coisas logo para comédia. De repente, uma dor de barriga que não estava deixando ele se concentrar na conquista ali. Okay. E ele voltou para o carro. Ok.
De repente ele estava no ponto que ele estava no banheiro e começou a chover, ele teve que parar no ponto Ele de queria ônibus. um cantinho. Então, é o seguinte, como é que vocês têm noção de como é que a gente vai construir essa história juntos? Ninguém tem Só para ideia. entender, a gente vai dar continuidade nessa história que a gente leu, né? Mas calma. Quantos personagens tem nesse prólogo? 2. Dois. Tem Paulo, tem mais, Paulo e Janete. Paulo e Janete, tá? Mas não é só o Paulo e Janete. O escritor não pode pensar só o que ele está escrevendo. Se ele passou um carro voado, possivelmente tem mais um personagem ou outro, correto? Eu posso não ter mencionado um terceiro que esteja ali próximo deles. Por exemplo, um mendigo deitado, o ônibus que está chegando, já que ela esticou a mão para pegar o ônibus. Ela não esticou a mão? Não diz o prólogo que ela estica a mão? Bem esticado, então. O ônibus que vai chegar com outros personagens, né? Os pensamentos que podem fluir. O que a gente tem que partir do seguinte critério? Uma história, a Açúcar falou uma realidade. Geralmente, um romance, tá? Ele sempre tem dor. Porque dor vende. Comédia não vende em livro. É uma realidade. A dor vende. A comédia, o que você vai falar? O tempo inteiro vai falar em comédia. Comédia é uma coisa que tu vai um show, o cara fica lá 1 hora, tu lê, tu ri 1 minuto, o resto tu não riu de nada. Então, o tempo de comédia escrito fica mais difícil também, de forma escrita. Exatamente. Alguns tempos de comédia. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Nós vamos partir do prólogo. E o prólogo é esse, não é mexido. E agora, para amanhã, o Júnior vai escrever sobre a Janete. Você vai dizer a Janete, contar uma história, no máximo em 500 caracteres. Tá? 500... Tá? Por quê? Porque você precisa compor isso. Por exemplo, o meu tem 432. Eu quero no máximo 500. Caracteres ou palavras? Palavras. Né? Palavras. Caracterizaria menos. Né? Palavras, não é isso? Isso. Então, eu quero que você escreva sobre a Janete. Quem é a Janete? De onde ela veio? Por que ela está ali? Eu quero que você crie uma situação que vai relacionar ela ao prólogo. Tá bom? Ou seja, eu quero o momento antes dela estar ali. Entendeu? Entendido. Suca, vamos lá. Eu quero que você traga um personagem novo para essa cena. Certo. Tá? O seu personagem é um personagem observador, mas eu quero a definição dele. Eu não quero que você fale assim, José Henrique tem 35 anos, morava na Gávea, e nesse dia ele estava no ponto de ônibus olhando de longe. Não, eu quero uma coisa que flua. Isso é para o Júnior também, para o Patrick. Eu quero uma coisa que flua. Certo. Tá bom? Ok. E agora o Patrick, ele vai escrever sobre o meu personagem, qual é o nome? Paulo, obrigado. Eu esqueci o nome de todos os meus personagens. Eu quero que você escreva sobre Paulo, a mesma coisa. Eu queria que você dissesse quem é Paulo, da mesma forma
que eu já passei para a Suca e o Júnior. Por quê? Essa primeira ideia, depois do prólogo, é apresentar os 3 personagens. Sendo que o da Suca, ele vai estar inserido e não foi anunciado no prólogo. Então, essa sua relação tem que haver com os 2 personagens que estão lá, Janete e o Paulo. Como eu falei lá no início, uma observadora ou um observador. Por quê? Você vai escrever, não precisa enviar para mim, tá? Amanhã, cada um de vocês vai ler na sequência que eu disser, para que a gente possa entender esse miolo, porque a gente ainda vai escrever mais um personagem para outro dia. Mais um personagem, não, mais um capítulo. Que é o capítulo final. Geralmente, essa oficina é legal quando você tem 10 pessoas, porque você pode esticar 10 capítulos, a gente dá outras estruturas. Só lembrando o seguinte, por que as pessoas gostam de ler meus livros? Além da humanidade que tem meus personagens, porque eu deixo o gancho. O que é gancho? Todos sabem ou não sabem? Alguém não sabe o que é gancho? Sabe, Júnior? Sabe, Suca? Sim. Sabe? Gancho é quando você está no final do seu capítulo escrevendo, você deixa algo que quer surpreender o leitor para ele ir para outro capítulo logo e não parar. Logicamente que é quase impossível você fazer num livro que tem 80 capítulos, você fazer isso em todos os capítulos. Mas você pode deixar algumas arestas, algumas coisas interessantes de um lado para o outro. Tudo certo para amanhã, 20 horas? Tudo certo. Então, Tem façam uma dúvida. Ah. Você falou que tem que fluir essa nossa criação, que não é para fazer o texto focado ali nos dados pessoais, mas pode colocar também esses dados, falar a idade, Pode, de onde características. vem. Sim. Eu Só quero que aí para algo fluir ali. sucinta e objetivo, mas que digam o que ele ou ela estão fazendo ali. Não dê spoiler. Não pode dizer, eu estou com a dor porque ele teve um câncer. Não. Sem spoiler. Que nós vamos depois para o capítulo final. E aí cada um vai escrever o seu capítulo final. Ou seja, o livro vai ter 4 capítulos, 5 com prólogo, e cada um vai dar o seu final. Para a gente, no último dia, ler o final de todo mundo. Pegaram? Sim, sim. Então, amanhã, se tiver alguma dúvida, procure pelo WhatsApp, que eu posso tirar. Se quiserem mandar, eu quero mandar o texto para você ler, não tem problema. Pode mandar o texto para eu ler, para que a gente possa ajustar isso tudo. E lembrando que amanhã cada um vai ler o seu capítulo. Então, vamos aproveitar bem a aula de hoje, tá bom? Hoje, nós estamos fazendo a segunda aula da oficina, vamos escrever juntos. O objetivo dessa oficina é procurar fazer com que vocês entendam para desenvolver um trabalho melhor, se assim vocês optarem pela escrita, sei lá, a gente nunca sabe, né? Eu comecei com 57, basicamente, então a gente sempre... Só que é o seguinte, a gente precisa que todos conheçam a história. Ontem a Suca leu o prólogo, e agora cada um vai ler a sua história, tá? O seu capítulo. E depois eu vou fazer alguns comentários, eu li dos 3, não vou fazer comentários sobre a escrita dos 3, mas é para vocês possam entender depois, para a gente poder partir para o capítulo final, né? Porque talvez, se a gente tivesse mais um dia, podia criar mais um capítulo, dar uma outra estruturação para ir para o capítulo final.
Então é o seguinte, seguindo o prólogo que foi feito, eu vou querer primeiro conhecer a história do Paulo, tá? Que quem ficou foi o Patrick, não é isso? Isso. Depois a história da Janete, quem ficou foi o Júnior, não é isso? Sim. E depois a história de um novo personagem, e quem ficou foi a Açúcar. Então, vamos fazer direto, o Patrick lê, depois o Júnior lê, e depois a Açúcar lê, e a gente depois vai fazer alguns comentários, tá bom? E hoje eu queria que os comentários fossem uma troca maior, tá? Para a gente aproveitar. Eu sei que o tempo é curto, que nós temos, que nós dividimos o curso em 3 horas, em três dias, mas vamos tentar ser mais objetivo possível, tá? Então, vai, Patrick, quando você terminar, segue o Júnior e depois a Açúcar. Domingo, 5h55 da manhã. Mais uma noite sem Paulo conseguir dormir. Assim vinha acontecendo desde o dia em que Marta faleceu. Quando enfim ele conseguia dormir, os pesadelos apareciam com frequência, e uma dor na cabeça o atingia de forma intensa. Isso acontecia principalmente em datas importantes. Dizem que o tempo cura tudo. Ele ainda espera por isso. Hoje seria o aniversário de Marta. Seria, se há quase 4 anos ela não tivesse partido de forma tão trágica. Paulo se culpava por não estar presente. Por conta do trabalho, ele costumava viajar muito. Estava em Buenos Aires quando soube que sua amada tinha sofrido um acidente de carro. Pegou o primeiro voo, veio o mais rápido possível, correu para o hospital, tarde demais. E Paulo ficou só. Largou o emprego, largou os amigos, largou o futebol e a natação, praticamente parou de viver. Se obrigava a fazer academia 2 vezes por semana em sua própria casa, mas para o tempo passar e tentar não pensar muito. A cabeça precisava de uma escapada. Sua mãe dizia que ele precisava seguir em frente, arrumar uma namorada, voltar a viajar e conhecer culturas. Mas como? O passado ainda dói. Ontem teve mais uma conversa por telefone com sua mãe. Dona Joana, com seus 70 anos, cheia de vida, alegre, toda noite ia para um lugar diferente, conhecer pessoas, beber, dar risadas, namorar. E Paulo, que mal passou dos 30, está mentalmente entregue. Ele sabe que precisa reagir. Marta não iria gostar de Paulo assim. Pelo contrário, ela sempre disse que se um dia eles se separassem, fosse por qualquer motivo, era para ele seguir a vida. Mas existe uma diferença entre separação no relacionamento e uma morte. Paulo sempre sofreu com tudo isso, mas nunca chorou, até ontem. A conversa com Dona Joana trouxe várias lembranças e, enfim, o rapaz se debulhou em lágrimas. Chorou, chorou, chorou. Paulo levanta, lava o rosto e toma uma atitude. Resolve fazer algo que há muito tempo não faz. Arruma a bolsa com sunga, óculos e touca, pega a chave do carro e sai. Vai para o clube montanhês, onde seu Jair o recebe com um sorriso de surpresa. Quanto tempo, seu Paulo? Bom ver o senhor novamente por aqui. Obrigado, Jair. Acho que estou precisando aparecer mais vezes. E Paulo nada durante 1h e 45 minutos. Como isso fez bem para ele. Se sentindo mais disposto, ele come algo por ali mesmo e resolve pegar o carro para dar uma volta pela cidade. O tempo estava fechando, ele percebeu, mas sentiu que precisava dar uma saída, ainda mais com poucas pessoas se aventurando pelas ruas. Quem sabe essa não seria exatamente a melhor forma de comemorar o aniversário de Marta, buscando um novo rumo. Júnior, é você. Opa! Ela adorava sonhar acordada. Estava a maratonar sua série preferida que acabara de liberar novos episódios. Noitada com as amigas, ela recusava e preferia o conforto do seu lar. Ao assistir aquele romance na TV, se inspirava em pensamentos. Encontrar um mocinho como aquele que a fazia suspirar cena a cena seria um sonho. Pouco após, ela chegava à conclusão de que seria apenas nos sonhos mesmo. Janete ainda completaria 30 anos, no mês de setembro, mas já sentia ter ficado para a tia. Também não se esforçava nem um pouco para que a situação mudasse. Sua casa era o seu ambiente predileto. Estava em um momento antissocial e tinha noção disso. Seus melhores amigos no momento eram Claire e Brian, exatamente os protagonistas de Love Wins. Após mais uma madrugada virada no streaming, Janete se lembrou, já ao nascer do sol, que teria que se despencar do seu bairro na Zona Oeste até a Baixada para um almoço de família, o qual ela não faria questão alguma de ir,
mas era uma tradição. Tempo para dormir? Não tinha mais. A viagem era longa e ela demorava horas para se arrumar. Não que ela se importasse em estar produzida para a família, mas gostava de estar sempre bem. Quem sabe seria o dia para encontrar o príncipe encantado em alguma esquina. Ainda teria que caprichar na maquiagem para esconder as olheiras conquistadas nas horas anteriores. Janete tinha personalidade forte. Aquele coração mole que se encantava com cenas melosas mudava totalmente quando saía na rua. Com uma noite mal dormida, a situação piorava. Ou melhor, noite nem dormida. Cabeça baixa para não cumprimentar ninguém, nem mesmo o motorista do ônibus que lhe deu um sonoro bom dia. Ela parecia estar caminhando no piloto automático. Mas não demorou para esbravejar ao notar que todos os lugares estavam ocupados e a viagem seria extensa. Se acalmou um pouco ao ver um belo homem, parecido com o Matt, outro personagem da série. Ele tinha os cabelos pretos, com uma parte caindo pela testa, quase como o clássico penteado do super-homem. Barba feita, usava regata, uma tatuagem no ombro e um fone de ouvido, concentrado nos sucessos que escutava. Nem a viu. Ele estava sentado, os olhares não se cruzavam e a cada ponto o ônibus enchia mais. Diante do aperto, das freadas violentas, de cheiros desagradáveis, o clima se foi. Ela parecia que explodiria a qualquer momento com as pessoas ao redor, mas resistiu até chegar em seu destino. O almoço era na casa de sua tia Cora. Logo que chegou, sem cumprimentos, pediu para tomar um banho. Aproveitou para demorar o quanto pôde, pois assim ganhava minutos, sem precisar estar ouvindo de seus familiares por qual motivo ainda estava solteira. Seu pai já era falecido. Clarice, sua mãe, encontrava toda semana. Aliás, pouquíssimo tempo atrás ainda moravam juntas. Filha única, Janete era formada em arquitetura, mas nunca seguiu a profissão. Já estava em seu quarto emprego. Tirava cópias e impressões em uma papelaria no centro. Em um futuro próximo, ainda pensava em exercer o ofício que concluiu na universidade. Enquanto não mastigava, passou o almoço todo mexendo no celular. Os familiares comentavam indiretamente sobre a atitude, mas não a abordaram, nem mesmo perguntaram sobre os seus relacionamentos. Parece que as respostas mal criadas das reuniões anteriores fizeram efeito. O clima não era dos melhores. Sua prima, a única da mesma idade que tinha mais proximidade, se mudou para o exterior, e isso dificultou ainda mais o momento. Era sua melhor amiga. Ainda assim, a família parecia nem mais notar sua presença impertinente. Se divertiam e contavam diversas lembranças vividas. Janete se despediu com um aceno geral, deu um beijo em sua mãe e deixou a reunião. Ficou tempo suficiente para marcar presença. Não via a hora de chegar em seu lar docilar, mas ainda teria mais uma prolongada viagem pela frente. Ponto. Suca. Sou jornalista há 10 anos, mas estou cansada dessa profissão. Andar atrás de notícias em primeira mão estava se tornando exaustivo. Com as redes sociais, tudo era exposto no momento, e nada era novidade. Correr atrás de algo grande e inédito estava cada vez mais maçante. Já fazia alguns dias que eu estava na sua cola. Precisava de um bom furo de reportagem. Estava sendo cobrada pelo meu chefe por uma boa matéria. Caso contrário, estaria fora. E por que não sobre o Paulo? Há algum tempo não vimos nenhuma notícia ou entrevista. Ele andava muito reservado. E como uma boa jornalista, me perguntava o motivo. Era final de tarde de um domingo. Já estava cansada de andar atrás dele, pois nada do que ele fazia seria motivo de repercussão. E estava cada vez mais difícil continuar escondida. Encostada numa árvore, eu mexia no celular para disfarçar. E mesmo que ele não me visse, eu o via perfeitamente bem. Porém, não podia ouvi-lo. E se eu chegasse mais perto, ele me veria. Paulo estava parado no ponto do ônibus e ao seu lado uma mulher muito bela. Daria uma boa fotografia dos dois. Será que eles se conhecem? Me perguntei a todo momento o que ele estaria fazendo ali. Eles não conversavam, isso era perceptível. Ambos pareciam perdidos em pensamentos. E eu também me perdi. Começou a chover, e eu não tinha onde me abrigar. Continuei escondida, mas a chuva foi aumentando. Não queria abandonar meu posto, e deixei-me levar. Acabei me perdendo em pensamentos, e na imagem que eu vi à distância. Os dois tentando se abrigar da chuva. Um ar de constrangimento e ao mesmo tempo uma simplicidade do momento. Daria um belo livro de romance. Ultimamente tenho pensado em me tornar uma escritora, por isso preciso dessa reportagem, para encerrar a minha carreira e dar início a outro momento na minha vida.
Já estava exausta e molhada, mas decidida a descobrir mais e, quem sabe, até abordá-lo para uma entrevista. O não eu já tinha, só precisava que ele concordasse em falar, e isso seria talvez um tanto desagradável. Ok. Ponto. Bem, os três escreveram. Gostei dos três, mas eu preciso falar algumas coisas. Achei interessante, Júnior, a forma que você escreveu, que você, num capítulo, você fez contando passagens de tempo sem ter que mudar os tempos. Isso se torna o livro também mais ágil, mais rápido. Eu que estou acostumado a ler bastante, então, principalmente o inglês e o americano, eles costumam escrever mais nesse tipo. Deu uma visibilidade boa. Soca, eu gostei muito, achei que você foi um pouquinho preguiçosa, né? Você podia ter explorado mais, até porque a tua história estava bem contada, estava bem justa. Só vou dar um toquinho de uma coisa aí, que é bom, não que não possa, tá? Mas quando um livro ele é escrito na terceira pessoa, é interessante ele continuar na terceira pessoa. Por quê? Você acabou escrevendo o teu capítulo na primeira pessoa. Uhum. Isso é difícil acontecer nas histórias, de você estar lendo o livro na primeira e ele passa para a terceira. Não, geralmente, você, quando lê um livro na primeira, todos os seus personagens que estão narrando aquele capítulo, eles estão na primeira. Ou o próprio protagonista, né, que viaja toda uma situação. E quando está na terceira, existem os prós e os contras. Eu, como já escrevi de várias formas, existem os prós e os contras. Na primeira, o protagonista ele só vai contar a história dele, mas ninguém vai participar. Né? Por mais que tenha muitas pessoas participando, mas não diretamente, que ele está contando a visão dele. Na terceira pessoa, você abre um clarão, que você pode estar em qualquer cenário, qualquer um, porque a história é contada com uma narrativa que não é a pessoa própria que está contando. Isso eu acho que eu não precisava explicar a vocês, que eu creio que todos vocês saibam. Né? Uhum. Mas quando a gente está contando um livro, por exemplo, vou dar do meu Quatro Mãos em um Abraço. Eu conto na primeira pessoa de todos os personagens. Então, cada capítulo tem uma história e cada história, cada personagem conta o que teve de olhar sobre aquela história. Isso é uma fórmula de você escrever. Então, todos na primeira pessoa e cada um contando a sua versão daquele fato. Tá? Eu vou falar de Pepita, que os três leram. Então, Pepita, ela está na primeira pessoa. Então, ela conta toda a trajetória dela sobre tudo que aconteceu na vida dela. Agora, eu vou falar de Soviéticos, que tem o Tarcísio como protagonista. O livro é contado na terceira pessoa. Então, a gente só tem que ter muito cuidado quando a gente vai transferir muita informação do que é terceiro para primeiro e do que é primeiro para terceiro. Não é que não possa, mas só tomar muito cuidado. Você tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, aqui pegou todo mundo com o pé. Ainda vou falar do Patrick, não falei, né? Vou falar de você. Você não pega não tem a pegada sozinha, né, quando você escreve. Quando você escreve, você sabe qual é a pegada. Então, uma foi para um lado, o outro foi para o outro. Né? Mas era um livro, quer dizer, o prólogo, ele dá a você o suporte na terceira pessoa. Então, não é que não possa, porque você se lê o perdão, você vai ver que ele conta na primeira pessoa
dos personagens, dependendo da ação que ele está. Só para ter muito cuidado, para você não fazer aquele gancho e desaparecer, daqui a pouco você não tem a história na mão, tá? Isso não é uma crítica construtiva. E podia ter explorado mais, porque a tua história estava muito bem embaçada. Da forma que o Júnior explorou, o Júnior fez o quê? 500 e poucos palavras? 650 por aí. Então, então escrever, gente, é explorar. E, por incrível que pareça, vocês acham que possa ter dificuldade, mas quando vocês começam a escrever, tão linkados naquilo, esquecer celular ali de um lado, esquecer as coisas que estão em volta, as coisas vão acontecendo. Escrever é muito fácil escrever. E elas acontecem mesmo. Se eu pudesse escrever a vida inteira, o dia inteiro, eu estava escrevendo. Porque escrever é muito bom, você se solta, você conta. Ah, mas você não tem história para contar. Sempre a gente tem uma história para contar. A Su criou uma jornalista, que é alguém que estava seguindo o Paulo, que eu ainda não sei o que o Paulo representava na história dela, né? Mas já criou esse ambiente, quer dizer, como fosse uma pessoa fora daquela cena, observando aquilo tudo, quer dizer, ele fotografando, vendo tudo que estava acontecendo. Já o Júnior buscou inspiração numa Janete mais velha, não uma garotinha. Engraçado como são as coisas. Quando eu escrevi, eu pensei numa Janete de 20 anos. Mas, logicamente, que eu não botei a idade, não dei embasamento, não fiz nada. A ideia é realmente não dar esse conteúdo para que você pudesse evoluir. E ele já foi Eu até pensei no início em fazer ela mais jovem, só que eu pensei meio que tentando mesclar as histórias, dependendo da história, da idade do Paulo, alguma coisa assim. Eu falei, deixa eu botar uma idade próxima de 30, dependendo do que vai juntar mais para frente, combina mais. Se de repente eu faço um adolescente, o Paulo dele é mais velho, aí eu fica percebi estranho. O seguinte, nas duas Foi o mesmo escritas. pensamento que eu tive. Nas duas que eu falei já, que eu vou falar do Patrick, nas duas que eu percebi, tanto da Suca quanto do Júnior, foi eu não sei se a palavra certa é essa, na ampliação do conteúdo, sem ficar muito preso em saber o que aconteceu. O Júnior ainda narrou mais a história, o Patrick também mais do personagem. Lógico, vocês estavam falando especificamente dos personagens, né? Então, narraram mais a história para fortalecer quem é o personagem, apresentar, para as pessoas entenderem. E o Patrick, por mais que eu falei para não dar nenhum... meu Deus do céu. Olha. Obrigado. Nenhum spoiler. Assim, pode ser um spoiler ou pode não ser. Porque quando você conta logo de cara o que é uma situação, você não está dando um spoiler. Porque você já contou de cara, você quer que o público saiba, por alguma razão. O embasamento do Patrick não é que ele tem alguma vantagem em relação a alguma coisa. Mas o Patrick vive comigo o dia inteiro, né? E tudo que eu escrevo. O Júnior não vive comigo, mas o Júnior, basicamente, eu acho que tudo que eu escrevo também, né? Só não leu o Perdão, que eu vou mandar depois da viagem de Santa Catarina. Suca, o Patrick é meu filho, acho que tu sabe, né? Uhum, sei. O Júnior é como se fosse, o Júnior está com a gente há 14 anos. Né? Então, eles leem sempre os meus originais, junto com a Larinha e o meu irmão. Eu quero dizer o seguinte, o caso do Patrick, por exemplo, ele definiu o personagem dele. Mas ele já deu um refresco no personagem. Quando o personagem dá a entender que, da dor, ele começou a sair, ou seja, parece que o personagem vai sair da dor. E ele dá até eu entender lá no final, se eu não me engano, acho que vai encontrar alguém, né? Não é isso? Mais ou menos no final?
Não é? Buscar um novo rumo. Ele dá um entender. E olha como é interessante isso, gente. São Janete, Paulo e o personagem. Qual é o nome da tua personagem? Tuca. Eu não dei nome a ela. Tá, não deu nome. Não dei nome. E a jornalista são 3 vertentes. A gente já conhece o Paulo, algumas situações, a gente já conhece a Janete, algumas situações, e a gente já conhece a jornalista, algumas situações. E eles se entrelaçam. A jornalista, que eu poderia ter colocado, até pensei antes de começar isso aqui, eu falei, vou botar a jornalista entrando de sola, para ser a primeira. Aí eu falei, não, o protagonista é o Paulo com a Janete, eu tenho que colocar o Paulo e a Janete. Mas poderia ter colocado a jornalista, mas aí eu ia quebrar um pouco, como eu li os 3, eu ia quebrar um pouco dessa... ou seja, eu ia colocar a jornalista, eu acho que eu ia quebrar um pouco a rotina do texto. Por isso que eu coloquei o Paulo. Logicamente, gente, isso aqui é um exercício. Se fosse escrito um livro, você tem uma maneira diferente de apresentar o teu personagem. Você não precisa, em uma lauda, você contar quase toda a vida dele, né? Você vai desenvolvendo ou não desenvolvendo. Você vai contando aos poucos. Você vai conhecendo a personalidade dele, o caráter, a forma dele agir, do andar, do falar, do caminhar, se ele fala muito, fala pouco, se ele é medroso, se ele não é. Então você começa a conhecer todo o teu personagem, as nuances dele. Então é isso que a gente tem que pensar. Toda vez que a gente vai escrever alguma coisa, você tem que pensar o seguinte: eu preciso dar vida aos meus personagens, independente do protagonista ou daquele que só entrou numa cena e saiu. Eu digo por experiência própria, que de repente eu entro com um personagem que era só para fazer alguma coisa e ele acaba voltando em outros capítulos e é crucial o desenvolvimento do meu texto, da minha história. Por que isso? Eu fiquei assim... Achei muito interessante. Vocês já ouviram falar em James Patterson? Alguém já ouviu falar? James Patterson talvez seja o cara que tenha mais livros no mundo. O James Patterson é autor de sei lá quantos livros, bicho. Mas ele escreve muito com parcerias. Isso que a gente fez agora. Só que ele não escreve com 3, 4, ele escreve com um só, né? No fundo, eu não sei se ele só dá o arremate e leva o nome. Ele tem muito livro, cara. Não é possível. Parece pastor, que tem livro pra caraca. Mas o pastor já descobriu como é que é. Eles gravam e tem um programa que transfere toda a pregação deles. Toda a pregação deles. O cara prega lá 2, 3 horas, vai sair um livro de 200 páginas, 250. E aí, o que acontece? Tem um computador que faz essa transversão e aí alguém vai editar isso tudo para ele. E leva para ele lê a prova ou não. No caso nosso, não, a gente escreve mesmo. Então, eu queria que a gente falasse um pouco da história, um pouquinho, que a gente ainda tem um tempinho, para a gente ir amanhã fazer um final que vai ser o seguinte. Baseado no prólogo e na história de cada um, que aí eu vou mandar para cada um todo o texto, se vocês quiserem reler, cada um vai escrever o seu final. Infelizmente, tem que ser assim. A gente não tem mais um dia para escrever mais outra coisa, para embaçar mais, para misturar mais, para trazer mais informações, mas eu quero que cada um dê uma resposta em relação ao prólogo, e agora que cada um conhece os 3 personagens,
vocês vão dar um final. Escutaram? Sim. Só tem o seguinte. Esse final... Eu estou até rindo aqui. Esse final não vai ser os personagens de vocês. Esse final é o seguinte: Patrick vai fazer a jornalista, o Júnior vai fazer o Paulo e a Açúcar vai fazer a Janete. Nossa. Agora que o bicho pega. Por quê? Porque vocês estão tão firmados no que a estrutura que vocês deram para o seu personagem, que você possivelmente ia fazer um final mais tendencioso para o seu personagem. Está errado? Não, Tá eu já errado? tinha até pensado no final. Não. E aí é o seguinte, eu vou passar para vocês, quando a gente acabar aqui, o texto de cada um. E aí eu queria que vocês se dedicassem. Eu sei que 2 horas da manhã da tarde é um pouco mais cedo, né? Mas que vocês se dedicassem. Não precisa fazer 600 e poucas palavras, Júnior. Vamos trabalhar na faixa de umas 300, que eu acho que é metade, né? A Açúcar fez quantas palavras? 250? Chegou a isso? Não. Foi um pouquinho mais, eu acho. Aqui. 353. Tá ótimo, então. Então, olha só. Patrick foi? 450, em torno por aí. Tá bom. Então, amanhã vão ser esses personagens. Vamos debater, que nós temos 9 minutos aí para frente. Vamos debater sobre o de hoje. Vamos lá. Quem quiser começar, pode falar e a gente vai tocando. Não precisa falar só. Foi bom ter me dado o Paulo, até porque eu fiquei com uma pulga atrás da orelha agora, que eu não sei nem se é bom a gente debater isso agora, se pode, ou se eu guardo pro final. Que eu agora não lembro da história que o Patrick contou, se ele falou o que o Paulo faz exatamente. Chegou a falar isso? Não. O que ele faz da vida? Não. Porque Falei o trabalho da Açúcar era mais difícil, porque ela tinha que criar um personagem que não tinha, e ela acabou envolvendo o Paulo na história dela. Sim. E colocando ele meio que como algo que dava uma matéria para ela. Então, eu pensei, o que ele pode ser? Não exatamente ele precisa ser uma figura, assim, mas algo tem ali. Talvez até pela história dele mesmo. É isso que eu fiquei pensando, será que o Patrick falou alguma coisa? De repente, dá um conflito, alguma coisa, o que eu posso... Aí, quando já me deu o Paulo, já pensei, o que eu posso criar a partir daí? Aí já A estou única pensando coisa nisso. que eu disse foi que, por conta do trabalho, ele viajava muito e foi só isso. Aí, ó. Não disse Mais por quê, uma- nem a função, nem Mais a... uma característica que eu já Mas posso quando ela juntar aí. falou que queria uma entrevista com ele há muito tempo, eu falei, caraca, combina com várias coisas que possam ser nessa... Ele pode ser influencer, pode ser um artista, um jogador de futebol, monte um de médico coisa. famoso, né, Açúcar? Eu pensei em jornalista por conta do prólogo que você diz, que de pobre não parecia ter nada. Ele tinha um carro que estava uma quadra dali. Aí eu imaginei, não, uma jornalista para poder dar sentido futuramente na junção da coisa. Você pegou aquele ganchinho ali e falou, opa, aí tem algo investigativo. Sim. E é mais ou menos daí que a gente vai partir. Esse tipo de ação que a gente está fazendo é muito gostoso quando você faz assim, são 10 pessoas, 5, 6, e você dura assim 5, 6 dias fazendo. Por quê? Você vai rodando os personagens nas mãos dos autores e no final cada um dá o seu final. E aí todo mundo recebe os seus, né? Todo como fosse um PDF de todo, com o seu final. E aí o exercício é diferente. O que as pessoas não entendem que as pessoas botam muita dificuldade. Assim, eu não sou formado em nada, né? Nem estudo eu tenho direito. Mas eu vejo, quando eu converso com pessoas que têm uma educação acima da minha, né? No sentido de o cara tem universidade, o cara tem pós,
mestrado, doutorado. Outro dia eu fui questionado por um doutor de doutorado, que é uma coisa mais acima, é a mais lá em cima, né, se eu não me engano. Como é que você escreve dessa forma? Ele ficou impressionado. Para mim é tão natural isso. E aí é o quê? São os exercícios. Porque quando eu me vejo em vocês, né, eu fico olhando assim, pô, gente, a gente pode facilitar a escrita para as pessoas, não colocar dificuldade na escrita. E essa é a escrita que eu quero de vocês. Eu quero que vocês amanhã enviem para mim, tipo, 1 hora antes, só para eu dar uma lida aqui, no final de cada um. Por isso que eu mandei fazer 300 palavras, para ser uma coisa mais enxuta, e é mais difícil. Tá? Por que é mais difícil? Quando eu determino a escrever um livro, Pepita, por exemplo, eram capítulos, meu Deus, gigantescos. E cada vez que eu vou escrevendo, eu vou experimentando diversas fórmulas da escrita. Isso é bem bacana também, porque você vai ampliando o teu leque e vai vendo qual você se identifica mais. Eu achei que eu nunca ia escrever bem na terceira pessoa e eu me apaixonei escrevendo na terceira pessoa com Tarcísios soviéticos. Então, porque a primeira pessoa parece que é mais fácil, porque você está na cena, você está contando tudo. Parece, mas nem sempre é mais fácil. Essa troca também teve por causa disso. A jornalista ela está na primeira pessoa e os outros personagens não. Então, vocês têm que entender isso, tá? Vocês têm que dançar conforme a música. Essa troca também foi por causa disso. E não foi planejada, não. Foi decidida aqui agora. Por isso que eu digo que é intuição. Que vai ser bom para vocês escreverem outro personagem que vocês não criaram. Vamos lá. Se quiser falar alguma coisa, eu não quero que falem nada que vocês vão escrever. Tá? Mas se vocês quiserem falar aí, nós temos aí 4 minutos ainda, se vocês quiserem falar alguma coisa dos personagens que vocês receberam, igual o Júnior já falou, vai ser bem interessante. Eu mantenho na primeira pessoa ou... Você vai ter que manter, né? Para não fugir do personagem dela. No final vai ter que ser na primeira. Para não fugir, senão vai ficar uma discrepância muito grande. E é isso. Agora tu vai escrever o Paulo, não, a Janete. Na terceira pessoa, que vai ser... E que não é na primeira pessoa. Então, vai ser um processo, porque eu estou muito acostumada a escrever na primeira pessoa. Eu costumo dizer que a primeira pessoa como é aquela papinha para neném. Uhum. Porque qualquer um conversa, né, na primeira pessoa, né? Pois é. Então é o papinho. Aí é que é o exercício, Suca. É aí que vocês não podem fugir. Porque aí é que vai dar pano para manga, não é isso que dizem? Pano para manga? Vai ser um teste isso. É um teste bom. E não vem com aquele negócio de mandar uma mensagenzinha para mim, não, hein? Não vem com esse papo de mandar mensagenzinha já, não. Eu falei, eu vou ler uma coisa horrorosa. Eu fui lá, pô, tá bem bacana. Ficou um pouco preguiçosa, podia ter esticado mais, que você tinha armas para isso. Mas foi bem escrito, cara. Logicamente que eu não olho o português, tá bom? Eu percebo algumas coisas. Né? E o Júnior falou do personagem dele que ele fala 2 palavras, a mesma palavra no mesmo parágrafo, e porque soou bem para mim no meu ouvido. Agora eu esqueci o que é. Conquista... Olha que eu ainda procurei sinônimo umas 2 vezes. Isso vocês têm que se preocupar muito, porque o leitor não gosta de ler. Eu costumo dizer para as pessoas hoje, se eu fosse escrever Pepita de novo, seria a mesma história, mas eu iria mudar muita coisa no sinônimo, que a Pepita eu ainda não tinha esse hábito.
Então, hoje eu relendo Pepita, eu falo, pô, mesmo parágrafo, 2 palavras iguais. Aí você começa a ler, sabe? Porque, lógico, você vai melhorando a sua escrita, né? E a escrita é isso, Suca. Escrever sempre. E sem pensar, mas eu não vou conseguir. Para um mês, 15 dias, todo dia, escreve, escreve. Agora, não escreve e não faz isso, não. Porque eu não volto nos meus capítulos para mudar nada. Alguém tem mais alguma... Ih, cara, falta 1 minuto. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Para a gente finalizar esse barco de hoje? Não? Falando dos caracteres, eu fui escrevendo e contando caracteres a cada parágrafo. Aí, quando eu estava chegando no 500, aí eu acabei prolongando um pouco mais, foi para 600 e pouco. Não tem problema. Eu falo assim, vou escrever um livro com 500 palavras por capítulo. Então, gente, estamos na 3ª aula hoje. E última do nosso projeto. Apareceu ela, rapaz. O último dia ela resolveu dar as caras. Isso é porque ela já vai ficar com saudade da gente. É verdade. Apareceu. Quando eu digo para vocês que um dia as coisas mudam, acontece. Então, nós estamos no último dia do nosso Vamos Escrever Juntos. Vocês entenderam? Vamos escrever juntos. Que é o Cultura Presente na Rede 2, não é isso? Se eu estiver errado, me corrijam. Tá? Que é do Governo do Estado do Rio de Janeiro e é da Secretaria Cultural e Econômica Criativa. Estamos na 3ª aula para finalizar o nosso projeto. Eu estou um pouco malzinho hoje porque chegou algo novo aqui ontem para mim e o cheiro dele me atacou. Eu sou alérgico a qualquer cheiro diferente. E toda vez que chega um banner na minha casa, que eu abro, aqui na produtora, que eu abro, ferrou. Eu fico impossível. Então é o seguinte, qual é a ideia antes da gente ler, qual é a ideia dessa oficina? É que a gente saia da nossa acomodação diária, aqueles que gostam de escrever. A ideia é que siga regras. Por que regras? Vamos lá. Se você vai trabalhar como redator numa agência de publicidade, você tem lá 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos para você dar um recado para o consumidor, né? Para aquele que está te assistindo. Então, você tem que se adequar a isso. E a ideia das 300 palavras é exatamente isso. Vocês entenderem que não é vocês que comandam, somos nós que comandamos. Não é vocês que determinam, porque senão era muito fácil. Escreve aí o que vocês quiserem, quantas palavras que vocês quiserem, e aí ficou no que vocês acreditam que pode ser feito. Não é que vocês tenham feito errado, eu não li de ninguém, tá? Vou deixar logo claro aqui. Por uma razão que eu não li, que eu já vou contar. Surpresa. Essa é a principal, né? Como é o final, eu gostaria de ver pela própria voz de cada um. Mas o mais interessante é que teve um cidadão que me mandou quase 1.200 palavras, ainda teve a cara de pau dizer que fez um resumo para 450 palavras. Eu fiquei rindo, me deu vontade de jogar o celular no chão. O celular é novo. Então, o dinheiro que eu acabei de investir nele, eu ia ter que jogar fora. E aí eu olho e falo, eu nem li. Vou ler depois, vou ser sincero a você, eu vou ler depois. Esse cidadão, né, que escreveu, porque eu não vou citar o nome, né, porque não sou deselegante, né? Olha assim, está do seu lado. Ó. Esse cidadão, porque a ideia, gente, não é você fazer o que você quer. Aí é que está o grande lance
da oficina? É tentar tirar de você o seu melhor, ou pelo menos tentar tirar de você aquilo que você possa contribuir para o grupo. Por que eu joguei 300? Porque eu sabia que eu ter dificuldades. Porque até eu tenho dificuldades. Dessa vez foi difícil mesmo. Por quê? Porque a nossa mente, né, ela vai vagando e vai embora, né? Vai escrevendo, vai escrevendo. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. Tá? Tudo que a gente escreve, ele é consumido. Então, quem vai buscar esse resultado, quem vai ver o final, ele é consumido. Se você não tiver, ou com poucas ou com muitas palavras, se você não tiver algo que realmente prenda o leitor, ele vai sair falando mal do teu livro. Tem livro que não se arrasta. A gente está acostumado a ler muito, sabe? Pô, esse livro se arrastou aí as 60, 80 páginas primeiro, depois ele pegou. Tem livro que tu lê já o prólogo. Eu estou lendo uma do Arlen Colby agora, que até acabou de sair uma série dele sobre isso na Netflix. A Floresta, né, Patrick? Silêncio na Floresta. Silêncio na Floresta. E é um livro que tu não sente vontade de largar. Desde o início. Tem livro que é assim. A Jodi Picoult, ela tem muito isso dos livros dela. O Joel Dickman, né? Se eu não me engano, o sobrenome dele é sempre confuso, é um sueco. Os livros dele são impactantes. Existe muito autor, assim como existem outros autores, por exemplo, Nicholas Spark. É um cara que eu li tudo dele. Mas nem tudo dele no início te prende. Esse último livro dele, então, está sensacional para ver o melhor deles. Esse último que saiu agora. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos aprender a entender como funciona para você poder desabrochar. Para você poder dar a flor, aí vem o passarinho, pica ali, vai para outro lugar para poder criar mais e assim sucessivamente. Por quê? Porque você precisa entender que é nos meus desafios que eu vou crescer. Não é nas minhas acomodações. Porque nas suas acomodações é fácil, você já está com ela na mão. Os desafios que é importante na vida de vocês. Eu queria deixar bem registrado isso aqui hoje para vocês. E eu sei que não são vocês que estão participando, mas daqueles que vão, algum dia, poder pegar esse vídeo que vai estar aberto, né, para poder ver, né, e escutar o que a gente tem dito, é isso. É vocês desabrocharem, é vocês pegarem o complicado, o difícil. Por isso que houve essa troca, quando é que não estava planejada. E como eu gosto de fazer isso, né? Porque meus livros eu escrevo cada hora de uma maneira, então eu vou me exercitando cada vez mais. E essa oficina também, que já foi feita de algumas maneiras, essa é a primeira vez que eu faço a troca e exijo um final mais impactante. Então é o seguinte, ontem a gente começou com a Sul, foi? Pelo amor de Deus, aquela pessoa que escreveu 1.200 palavras, não fale as 1.200 palavras. Fala a outra que já tomou 0 na outra, que foram 450, né? Então é o seguinte, quantas palavras tinha o teu, Patrick? Tem o teu? Que eu não sei. 370, eu acho. Su. Tá mudo, tá mudo. Tá mudo. Tá saindo. Abre a sua... Desculpa. 421. Hã? 421. 421. Júnior, 435. Só para constar que o Cidadão fez uma versão alternativa resumida, né? Com 435. Eu falei no início que o Cidadão tinha feito 1.100 e pouco, quase 1.200, e ele fez uma mais combate. Por que aí, como acontece isso? Quando você faz a sua definição, né? Você pegou ela, colocou nos 300, você vai ter dificuldade, porque talvez você quisesse explanar mais a sua ideia, né? A informação que você quisesse chegar. E a ideia foi essa, foi colocar vocês nesse conflito. E é para isso que eu sirvo aqui. Eu não sirvo para
Ah, tá muito lindo, você olha, ficou ótimo, tá bem preguiçosa, podia ter melhorado. Não é isso que eu sirvo só. Eu sirvo para instigar vocês, a vocês se virarem nos 30. Eu sei que aqui não é Fausto Silva, mas se virarem nos 30, para que vocês possam crescer, porque a ideia da oficina é essa. Então, vamos começar o seguinte. O menor foi o Patrick, depois a Su, depois o Júlio. Então, vamos começar do maior para o menor, tá bom? Júlio, Su e Patrick. Vamos sofrer primeiro. Só espero que seja bons. E se não tiver bom, eu vou dizer, putz, não valeu a pena. E depois que tu faz 1.200, pensa bem, e você colocou toda a ideia, toda a sustentação, para você diminuir é difícil. Empobreci bastante meu texto. É como se tivesse uma novela com algumas cenas cortadas. Vai ficar meio estranho, mas... Porque a ideia não era você fazer um capítulo final, que geralmente capítulo final, o epílogo nunca é longo. O epílogo geralmente é muito curto. Porque é o final, finaliza tudo. Talvez isso tivesse essas informações se você tivesse um capítulo anterior para escrever, entendeu? Uhum. Com mais informações. Que talvez você vai dar informações que, pô, ela não vai ser muito relevante pelo conteúdo que teve naqueles 4 capítulos. Sacou? O que me pegou foi aquilo que eu acabei comentando ontem, daquela questão do Paulo. Quem é o Paulo? Eu não queria deixar isso passar. Aí acabou que, na hora de resumir, aí eu cortei quase tudo sobre isso. Meio que eu tive que voltar naquele exercício anterior para falar de novo de quem era o Paulo. Sabe qual foi o erro? Já vou dizer qual foi o erro. Você quis dizer quem é o Paulo. Não foi pedido isso. Foi pedido quando quem escreveu o personagem do Paulo, quem escreveu o personagem da Janete e quem escreveu o personagem novo para dizer quem era. Se quem escreveu não quis dar tanta informação como você acha que deveria, você não tinha que se preocupar com isso. A ideia não era essa. Foi aí que você se perdeu. A ideia é você dar o final nessa história. Qual é o final dessa história? Eu não sei nem qual história vocês escreveram. Do que vai acontecer com esse casal. Se eles vão ter algum encontro no sentido de conversar, se eles vão pegar o ônibus, se eles vão sair dali para alguma coisa, se ele vai contar a história para ela, se ela vai contar a história para ele, se eles não vão se falar nada, vão sair fora, se o jornalista vai interferir em algum momento. A ideia era essa. O final é se baseando nisso. E aí é outra coisa. A gente, quando é muito inteligente, a gente peca também, porque a gente acredita que não, isso não é suficiente para que meu público leia. É sim. Aí é que foi o que eu pensei. Aí eu não posso deixar esse buraco. Eu tenho que explicar. Eu conheço você bem, eu posso dizer isso. Né? Tive o privilégio de ter vocês aqui comigo batendo papo sobre isso. Né? Muita gente escreveu, muita gente nem apareceu, muita gente entrou, não conseguiu ver ou falar. As pessoas têm dificuldade de tecnologia, não deveria ter, né? Mas ainda tem. Então é isso. Que fica o final o seguinte, lembrando sempre, faça somente o que é pedido. Por quê? Quando você faz a mais achando que você está dando alguma coisa, você não está prejudicando a você mesmo, porque você não está se adequando ao que pedem a você. Então é isso que tem que ver. A gente tem que se adequar àquela história que a gente fala, né? Eu sou ator, alguém está me produzindo, alguém está me dirigindo, então eu tenho que fazer o meu papel do ator. Eu não tenho que fazer o papel do produtor, dando sugestões, e do diretor querendo fazer as minhas marcas, dizendo o que tem que ser feito, porque eu estou ali como ator. E essa é a grande diferença dentro do nosso meio. Muita gente acha que ela pode fazer tudo, ela não pode. Então, eu sou ator, vou fazer o meu papel de ator. Eu sou o diretor, vou fazer o meu papel de diretor. Eu sou o produtor, vou fazer o meu papel de produtor. E isso que eu estou dizendo. Essa oficina foi exatamente isso para vocês possam entender que adequações, do que ela pede, do que ela fornece, do que ela te dá, do que você vai buscar, do que você vai oferecer. Aí sim, você consegue fazer com que o teu trabalho vá ser desenvolvido melhor, com mais eficácia e mais pontual. Porque talvez se você tivesse pensado nisso,
você iria fazer um baita texto com 300 palavras. Eu não estou nem dizendo do assunto, porque eu nem sei do assunto como é que é, e o Patrick. Eu estou falando o que você já mencionou aí, né, Júlio? Talvez se você tivesse a sua mente voltada só nesses 300, eu vou fazer no final. Pô, ia sair um final do caraca. Pode até ter saído. Não estou dizendo isso, mas a proposta não era essa. Combinado? Tá? Fica essa... que a maioria também não vai te dizer isso. A maioria que vai fazer uma oficina, tu vai fazer, porque o cara não está preocupado. Eu estou preocupado com você, das poucas horas que passou comigo, que você aprenda alguma coisa. Porque se não for para você aprender alguma coisa, para que você passou numa oficina comigo? A minha intenção sempre é ensinar. E o ensino vem com chicote, porque o chicote é normal. Não é questão de falar bem ou mal. Você tem que dizer o seguinte, regras. Lembra da regra da máscara? Que a gente não aguentava mais? Então, um dia entrei no Uber, o cara falou, eu vou ter que te denunciar porque você está sem máscara. Eu falei, pô, então eu também vou ter que te denunciar porque a gente já está um mês aqui que não precisa mais usar máscara. Por que eu vou ter que usar máscara aqui? Então você me denuncia, eu denuncio você. Combinado? Combinado. E foi isso que aconteceu. Então é isso que a gente precisa entender. Vamos lá, Júnior. Vamos lá. Paulo já estava retornando para o carro quando percebeu que o ônibus não parou. Olhou para trás e viu Janete ajoelhada, totalmente molhada, e toda a sua raiva já havia se tornado choro. Ele se reaproximou e estendeu as mãos. Quando ela se levantou, seus corpos ficaram bem próximos. Eles nem se conheciam, mas sentiam a mesma atração. Ele pensou em se aproximar mais, mas escutou um barulho que os assustou. A pessoa correu. Paulo sabia de quem se tratava, mas preferiu não comentar. O sol saiu e a lua entrou em seu lugar. O rapaz a levou para o seu carro e partiram para a casa da moça. Após alguns minutos em silêncio, eles começaram a conversar, mas de forma sucinta, procurando os poucos bons momentos atuais para contar. Era cedo demais para que ambos compartilhassem os seus sofrimentos. Em certo momento, Paulo se desconcentrou da conversa. Pensava na pessoa que viu sair correndo quando ajudava a Janete a se levantar. Tânia Teles era uma paparazzi muito conhecida e que já havia lhe trazido muita dor de cabeça. E isso era algo que ele não precisava de mais no momento. A dor era literal. Quando estava pensando seriamente em conectar novos caminhos, agora o prodígio dos aplicativos, que aos 20 anos já estampava capas de revistas, se deparava com a possibilidade do seu nome voltar ao foco. Com uma outra mulher, uma notícia falsa. Se recolheu por todo esse tempo em respeito a quem amava para isso? Porém, a situação causada pela jornalista virou uma chave em sua mente. Após aquele momento, ele decidiu se esforçar para voltar a viver. E quem sabe aquela pessoa que estava ali ao seu lado poderia ser uma peça importante nesse jogo. Paulo deixou Janete em casa, trocaram contatos e ficaram de se encontrar. Aquela aventura em um domingo chuvoso que começou tão mal, terminou fazendo muito bem para ambos. Como esperado, Paulo voltou a se ver nos noticiários. Após anos, Paulo Machado voltou a amar? Quem é a mulher misteriosa? Ele se curou da depressão? Ao primeiro olhar não foi fácil, mas respirou fundo e percebeu que não havia nada demais ali. Ligou para sua mãe, contou sobre o mal-entendido, mas estava decidido que tornaria aquilo realidade. Já havia marcado com a mulher misteriosa. Também afirmou que na semana seguinte voltaria aos poucos para sua empresa. Paulo e Janete se empolgaram tanto com o dia em que se conheceram que já marcaram para a noite do dia seguinte, plena segunda-feira. Em um local reservado, tiveram uma noite agradável e que seria a primeira de muitas. Ponto. Su, deixar os comentários para o final. Su. O caminho de volta não foi muito diferente do de ida. Ônibus lotado, porém Janete conseguiu um lugar para sentar-se. Entediada e com vontade de chegar logo em casa, Janete voltou a mexer no celular, tentando esquecer tudo que estava ao seu redor. Entre um aplicativo e outro, ela parou na foto de sua prima, Carla, que estava morando em Portugal, e bateu uma grande saudade das risadas, brincadeiras, até dos almoços chatos em família, que ao lado de Carla era bem mais suportável. Janete curtiu a foto e resolveu chamar a prima no WhatsApp para conversar. Mandou um oi e esperou que a prima respondesse.
Enquanto esperava, voltou na foto da prima e teve aquela sensação de alguém estaria olhando. Quando subiu o olhar, viu que um rapaz, em pé ao seu lado, na cadeira, moreno, alto, dos olhos claros, estava olhando o que ela estava fazendo no celular. Ela ficou irritada com a situação. Bloqueou a tela e começou a encará-lo de cara fechada. O rapaz sorriu para ela, como quem pede desculpas. Acabou que ela não se conteve com um belo sorriso e devolveu. Apesar de Janete ser sempre durona quando sai na rua, ela teve a sensação de que Marcelo era um bom rapaz. Antes de voltar a sua atenção ao celular, Janete ouviu: "Prazer, Marcelo." O rapaz falou, tentando esticar as mãos para Janete e, ao mesmo tempo, se segurar para não cair no ônibus. "Prazer, Janete," ela respondeu, analisando-o e estendendo a mão. Marcelo continuou a puxar a conversa, perguntando sobre ela, sobre a vida dela e sobre com o que ela trabalhava. E Janete se deixou levar, repetia sempre as mesmas perguntas a ele. E entre uma conversa e outra, ela falou de sua formação acadêmica e que não estava trabalhando na área. Ele soltou que trabalhava numa empresa de arquitetura em Botafogo e que eles estavam contratando, e seria uma grande oportunidade para ela, e deu um cartão de visita deles. Janete sorriu e agradeceu a ele. A conversa com Marcelo foi tão deleitosa que ela nem sentiu a viagem longa de volta para casa. Mas estava perto dela descer, quando ele disse: "Agora eu vou descer, me liga para conversarmos mais." "Você mora aqui perto?" Ela falou surpresa, pois também ia descer no mesmo ponto que ele. "Sim, moro ao lado do Barra Shopping." Ele disse enquanto ela levantava e respondia: "Eu também moro." E os dois desceram do ônibus e continuaram a conversa tão agradável que estavam tendo. Ok. Patrick. A reportagem que eu pensava que seria a última na minha carreira para dar início a uma nova fase foi a que acabou me levando para a cadeia. Pois é, depois de muitos meses espionando Paulo para uma entrevista, ele acabou me descobrindo. Recusou a matéria. Avisou uma vez, duas, na terceira me denunciou pelo crime de perseguição. Por algum motivo, Paulo não queria aparecer na mídia, e eu acabei me ferrando por isso. E por algum motivo ainda mais absurdo, eu fui presa. Fiquei numa minúscula cela com mais 8 mulheres, lugar sujo, escuro, sem nenhuma condição. Passei apenas 30 dias, mas pareceu uma eternidade. Tudo por culpa da influência que o Paulo tem. Ele quis me deixar com medo, e conseguiu. Saí da prisão. Já avisei ao meu chefe que não quero saber de Paulo, pois não tenho condições físicas e mentais de encarar este homem. Preciso de pautas novas, reportagens leves. Chego em casa, tomo um banho, coloco um vestido, passo maquiagem, pego minha câmera e saio. Afinal, meu chefe já tem trabalho para mim. Esse homem não me dá sossego. Será que não pode deixar eu me recuperar? Mas manda quem pode. Vim cobrir a exposição de arquitetura de novos talentos, realizada no Centro de Convenções com a presença de diversos arquitetos que estão em crescimento. É uma oportunidade para eu tentar me distrair um pouco. Vou passeando pelo salão, entrevistando e fotografando alguns jovens arquitetos. Ninguém muito interessante, mesmas respostas, todo mundo no mesmo padrão. Estou exausta, doida para ir embora. Quando me viro para sair, avisto um estande com uma arquiteta. Leio o nome, Janete. Ela está acompanhada. E é aí que eu começo a tremer toda. Meu coração dispara. Ao lado dela está ele, todo sorridente, falando com a imprensa. Não acredito. Eu fico dividida. De um lado, a vontade de ir lá confrontar Paulo na frente de todos e, enfim, conseguir a tão sonhada reportagem. De outro lado, o medo e o trauma pelo que esse homem fez comigo. Ele me olha e dá um sorriso sarcástico. Eu respiro fundo, vou decidir até ele. Chegou o meu momento. Então, Paulo, como é voltar ativo e falar com a imprensa depois de tanto tempo? Apenas faço o meu trabalho. Manda quem pode. Sim. Vamos lá fazer alguns comentários aqui. A gente deu para um final, para cada um fazer o seu final, correto? Cada um nos seus respectivos personagens, né? Mas é bom quando a gente coloca o final do seu perspectivo personagem, ele deu uma nuance sobre todos. Para o personagem não morrer na anterior. Lógico que quando a gente tem uma história que tem lá 200, 300, 400 páginas, a história, isso tudo é muito diferente. No final, você não precisa estar colocando todos os personagens da cena. O que é interessante é que o conflito possa ser resolvido. Vamos lá. Su. Eu gostei dos três. Muito, falando sério. Mas, Su, você achou que você conseguiu dar a resposta de todo o texto, que tinha 4 capítulos, prólogo e 3 capítulos, para o seu leitor?
Não. Júlio? Não, faltou muita coisa ali. Eu acho que de forma resumida, né? Só se pudesse explicar assim, de forma resumida, eu disse tudo que eu queria, mas faltaram muitas informações que ajudariam a pessoa a entender melhor a cada momento ali. Esquece isso. O projeto, a proposta não foi aqueles 1.200. Esquece. Não, sim, A pergunta mas é... sobre isso. Ainda assim, eu escrevendo esse tanto de palavras, né, eu não conseguiria dizer tudo o que eu gostaria de dizer. Sim, mas também não foi esse o exercício. O exercício foi você dar em 300 palavras as respostas. E aí você tem que se adaptar. Patrick? Sim. Eu acho que eu foquei muito na minha personagem, tentei não falar tanto dos outros dois, mas ao mesmo tempo eu não quis ignorá-los. Então eu dei só uma coisinha da Janete, só para dar uma... baseado no que o Júnior tinha escrito da Janete, e do Paulo, que eu já tinha escrito, eu falei um pouquinho mais, e foquei mesmo na jornalista, tentei dar alguma história para ela. De todos... você escreveu você escreveu na terceira pessoa. Viu? Como se consegue? É difícil, mas se consegue. Tá? De todos, eu acho que dos Eu já três... achei difícil escrever na primeira. Hein? Já achei mais difícil escrever na primeira. Mas de todos, eu acho que você foi a única que não deu a resposta sobre os três personagens. O Júlio citou a jornalista, citou o Paulo. Você é o Paulo? É o Paulo agora? Era o Paulo, né? Sim, Ah, Júlio. meu. Citou a Janete. Mesmo que tenha sido uma pincelada, mas citou. Que aí o público... E a Janete, na minha história, acabou que ela estava com ele, né, em grande momento ainda. Então, por isso que ela participou bastante, porque ela estava com ele. Então esse é o desafio de vocês, entendeu? De vocês procurarem entender... Sabe aquela história de... A gente fala toda hora, todo mundo comenta, né? Pô, o cara tem doutorado, o cara tem mestrado e o cara não sabe interpretar o texto. Né? Ele pega uma frase e não consegue. Ontem mesmo eu dei uma resposta, e depois conversando com o Patrick, na mesma hora, ele falou assim, não, mas o texto está aqui. Ele leu para mim, né? Eu não leio o texto. Né? Eu estava no meu computador com ele falou uma coisa, ele deu... Aí eu olhei, uai, era isso então? Era. Falei, pô, então eu não precisava dar essa resposta. Ele falou, isso, por isso que eu estava te questionando. É isso mesmo que tu quer que eu envie? Eu falei, Por quê? É erro meu, não dele que passou. Porque quando ele leu, eu devia ter prestado atenção no som das palavras, para dizer o que elas iam me dizer. Aí eu sim eu dar a resposta. Ainda bem que a pessoa hoje deu uma resposta e falou assim, então tá bom, tá certíssimo, valeu. Então, o que a gente fala muitas das vezes é isso. É ler e entender para poder fornecer alguém. E para fornecer alguém, quando o livro é teu, tu faz o que você quiser. Mas se você for para uma editora, a editora é assim, eu só tive uma editora fora minha. Essa editora não mexeu no meu livro, no Bullying. O Bullying ganhou até prêmio de um livro sem nenhum erro de português, gramatical, nem nada. Aí tu fala, como pode? Pô, eu leio direto o livro, gente. O que tem de erro é o absurdo. E de nomes famosíssimos. Né? Tem muito erro. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu estou feliz com o resultado de vocês. Muito feliz. Ontem eu brinquei com o Patrick e falei assim, por que tu não pega aí para escrever um livro tal? Assim, no off aqui em casa. Ele, tá louco, pai? Não sei o quê. Porque eu acho, por exemplo, o Júnior é o garoto que a gente acompanha há muitos anos, né? Trabalha com a gente há muitos anos. O Júnior tem um talento muito grande, o que falta para ele é acreditar. Enquanto ele não acreditar, vai ficar nesse aí há muito tempo, porque ele faz tudo. Ele canta, dança, interpreta, toca instrumento, aprende muito rápido tudo, lê bastante, estuda de tudo. E talvez aí, Júnior, se você lesse mais literatura,
mais literatura, nem que fosse um livro por mês de literatura, você atender a alguns mecanismos, porque a literatura é diferente de escrever sobre várias outras coisas. E isso as pessoas têm que entender. O conhecimento, ele é no olhar, no escutar e lendo. E para quem quer escrever, a melhor coisa é ler. Literatura. Eu quero escrever literatura, então eu tenho que ler literatura. No dia um cara me mandou um material, que ele falou, pô, queria que tu visse aí uma peça que eu escrevi. Pô, tô correndo atrás de patrocínio, dá para tu dar uma lida? Aí quando eu li, eu caí para trás. Eu falei, a ideia do cara é muito boa, mas totalmente desestruturada, ele não vai conseguir. Aí eu perguntei, você já leu alguma peça de teatro? Ah, não. Falei, então, se eu fosse você, lia, para entender a estruturação de uma peça de teatro, igual o roteiro de cinema. Quando eu avaliava o roteiro de cinema, quando chegava um roteiro que estava fora do padrão, eu nem lia. A pessoa vai ser um absurdo. Não é um absurdo. Eu não posso perder tempo. Ninguém pode perder tempo num trabalho. Imagine, você pega um livro de português todo, um livro de literatura totalmente errado em português. O cara vai começar a ler, vai parar. Ah, mas a história... Mas ele vai parar. Porque você tem obrigação. Você não tem obrigação de saber o português perfeitamente. Mas você tem obrigação de fazer uma revisão. Para você mandar para um lugar. Agora, as estruturas vão mexer, gente. Vão chegar para você, olha, muda isso, me manda esse capítulo de novo. Aí tu vai lá, faz o capítulo de novo, muda o que eles pedem. Eu nunca tive esse problema, porque, como eu disse, eu montei minha própria editora. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: escrever é uma delícia. É a coisa que talvez eu mais gosto de fazer. Até porque quando eu descubro... Vocês estão escutando o barulho aí? O barulhinho? Então, não? Que bom. Porque aqui estão furando aqui em cima, começaram. É sempre assim, né? Quando a gente está gravando, fazendo alguma coisa. Então, é o seguinte. Primeiro, o exercício de vocês da vida é ler literatura. Ah, mas eu não tenho tempo. Bicho, não vem com esse papo de não ter tempo. Senão ninguém vai fazer nada. E se você não tem tempo, desiste de tudo que você vai fazer na tua vida. Vai fazer qualquer coisa que você possa ter tempo. O escritor, ele é obrigado a ler. Por que ele é obrigado a ler? Talvez um dia você não vai precisar mais ler. Você fez o teu nome, vende pra caraca. Mas no início é sempre bom ler literatura. Eu digo literatura específica, porque é isso que você vai fazer, então é isso que você vai vender, é isso que você precisa entender. Vocês viram que as ideias fluíram, não fluíram? Alguém teve dificuldade das ideias? Então, não. Ela flui, por quê? Porque a história, ela anda sozinha, é isso que ninguém entende, que eu explico 10 mil vezes. Ah, mas eu não consigo. Lógico que você não lê. Você fez o curso comigo 3 dias. Em nenhum momento você pegou a história toda de novo para ler de todo mundo para poder dar sequência. Foi fazer logo o seu. Ah, bom, você mandou só fazer o final. Falei, bicho, mas se você tem o texto de todo mundo, você que tem que ter a curiosidade de ler para entender a história para fazer o final. Porque você tem que linkar as coisas, gente. Tudo tem que ser costurado. Não pode ser não ser costurado. A história tem que ter essa costura. Ao invés de você pegar o seu leitor, ficar empurrando ele com a barriga, botando capítulos sem nada a ver, vai com a tua intuição, escreve coisa que ele vai buscar, mesmo que enrole. Você tem que botar situações em todas elas, criar novos personagens para que ela possa crescer de uma maneira. Se você não consegue pegar 2 personagens, um personagem para trabalhar o livro inteiro, então você tem que agregar outros personagens, outros ambientes, outras situações.
Quem leu Soviético, não sei se a Lu leu, mas os dois leram. Quem lê Soviético vai perceber muito isso. Muito personagem entrando, saindo, alguns entraram e depois voltaram lá no capítulo, lá na frente, ficou até o final. Porque você tem que ter armamento. Sabe quando você vai para a guerra? Você não vai para a guerra para falar assim, uma arma de água. A guerra você vai munido. Vai com cantil, vai com pílulazinha de alimento, né? Vai por dentro mais reforçado, se tomar tiro pode prevalecer, te ajudar, e vai com armamento. Metralhadora, revólver, bomba. Eu dei esse exemplo para vocês entenderem. Vocês estão numa guerra quando vocês escrevem. E a guerra, quem comanda é você. Você é o almirante, é o general. Você que dá a última palavra. Então, quanto mais elementos vocês colocarem na história de vocês, mais chances vocês têm de levar a sua história com 200, 300, 400 páginas para o leitor. Logicamente, você precisa botar isso tudo de página. Eu fiz agora 188 páginas. Uma história mais compacta, de 4 mãos, e um abraço. Mas você tem que colocar elementos para que você possa buscar em alguns capítulos. Quando vocês não colocam, vocês não têm como buscar nada. Você não botou informação. E aí vocês têm que pensar. Ah, mas do nada vai entrar? Não. Não pode ser do nada. Você tem que colocar alguma coisa que seja buscando. Por isso, em Soviéticos, entra o Douglas da história, que foi um amigo dele de clube. O Tarcísio. Na hora que eu escrevi que a... Qual é o nome da personagem? Esqueci já. Emily. Na hora que a Emily falou que tinha alguém, eu não pensei em Douglas. Ele veio naturalmente. E em quem ia ser uma pessoa de confiança que ia trabalhar com ela? O Douglas, que era padrinho dela. Então, isso tudo, nada foi pensado. Isso a história mesmo te proporcionou a você dar esse leque todo. Recomendações finais. Alguém tem alguma coisa para falar? Sim, eu tenho. Primeiro, dizer que gostei muito desse exercício agora, não só de voltar a escrever, como escrever em grupo também é um exercício muito legal. Agora, ver para onde cada um, o caminho que cada um pegou, onde cada um foi parar com essas mesmas ideias, é muito legal isso. Dizer que eu tive realmente problema na estrutura, igual você falou. Eu meio que, quando eu escrevo diretão. Aí depois eu tive que parar para olhar um pouquinho onde que eu dou umas divisões no texto aqui, para não ficar um texto direto. Porque realmente eu não estou tão acostumado a ler assim. E tinha mais algo que eu ia falar, mas eu esqueci. Mas é isso mesmo, gostei demais. E quando quiserem escrever mais um texto em conjunto, aí é só chamar. Gostei que o Júnior deu o final dos dois juntos e a Açúcar esquece o Paulo e lá. E eu fiquei com ciúme do Marcelo. Eu fiquei com muito ciúme do Marcelo. Assim que eu terminei de escrever com o Marcelo. Eu pensei, eu não sei para onde é que o Paulo vai, para onde é que a jornalista vai, eu vou dar um final para ela, vou focar nela, e pensei já em outro personagem. Na verdade, a vontade era que essa história continuasse, para que já deu tivesse realmente um contexto. Quem sabe, quando a gente voltar de viagem, a gente não faz uma oficina só nós 4, só para fazer um exercício. Vamos pensar nisso. Gente, aqui termina... Vamos escrever juntos. Cultura Presente 2. E eu agradeço muito a vocês três, agradeço a todos vocês que nos assistiram e dizer que foi muito bom ficar esse tempo com vocês aí. Então, vamos escrever juntos, não para aqui. Ela continua, tá? Tchau, tchau para todos. Obrigado. Tchau. Valeu, gente.